Então, na aula passada, nós fizemos uma introdução ao nosso livro de Hebreus, a carta de Hebreus. Discutimos um pouco a questão de autoria e tal, né? E não chegamos a lugar nenhum, porque há tantos candidatos a autor e autora, né, de Hebreus, e nós chegamos a uma conclusão constatória, né? Porque vai desde Paulo, passando por Apolo, Barnabé também, passando por Priscila e Áquila, e Clemente de Roma, e no fim nós não temos tanta certeza de nada em relação à autoria, né? O importante é o conteúdo da carta, na verdade. E parece que há traços de teologia paulina em Hebreus. Em que sentido? Quando se enfatiza a morte de Cristo como aliança, como sacrifício. Quando nós fazemos uma pesquisa sobre o cristianismo antigo, nós percebemos que havia movimentos no cristianismo antigo que não enfatizavam isso. Ou viam Jesus mais como um mestre, ou um mestre de sabedoria, por exemplo, né? E alguns setores mais esotéricos viam Jesus como um ser divino que veio a este mundo para nos mostrar o caminho e para nos despertar, tudo bem? Para o autoconhecimento. Então havia alguns grupos distintos que enfatizavam coisas diferentes, né? Paulo enfatizava a cruz. Nesse sentido, existem alguns elementos assim, de Hebreus que nos remetem. Não quer dizer que Paulo é que criou, né? Na verdade, Paulo dá grande ênfase que pertence a determinados grupos que liam a Bíblia dessa maneira, né? E que viam Jesus dessa maneira. Então, Hebreus parece que bebe dessa teologia paulina. A questão da ressurreição para os primeiros cristãos foi um problema também, né? Assim, porque a gente nota Paulo preocupado com esse tema em 1 Coríntios, no capítulo 15, quando ele é bem enfático na questão da ressurreição. Você já leu alguma coisa, já estudou esse período a respeito da ressurreição em si? Porque parece que tem outro problema em Atos, em Atenas, né? Quando Paulo está discutindo a questão do Deus desconhecido. Sim. Ainda eles falam, a respeito disso aí nós conversaremos depois, né, velho? Você pensa que tinha um certo problema por causa da influência grega, né, do helenismo, do pensamento da maioria dos cristãos, né? E tinha esse confronto também com o judaísmo, né? Porque os judeus cristãos ali convertidos ao cristianismo também. Exato. A ressurreição, o conceito de ressurreição, era recente no judaísmo. Não era tão antigo. Embora tenhamos algumas afirmações que nos levem a esse pensamento, a esse conceito no Antigo Testamento, são textos mais recentes. E, por exemplo, no livro de Daniel, é do século II, antes de Cristo. Existem afirmações sobre a ressurreição no livro de Macabeus. Segundo Macabeus, vai falar de ressurreição, né? Mas, vejam, é também do século II antes de Cristo. Aliás, o livro Mais recente. é por volta do ano 100. Mas ele se refere a acontecimentos ocorridos no século II antes de Cristo, né? E, então, é algo mais recente. Uma vez eu participei de um congresso na UMESP e o Dominic Crossan, não sei quantos já ouviram falar dele, escreve muito sobre o cristianismo antigo e a ressurreição não, Ele tem uns livros pela Jesus histórico, assim,
Eu tenho isso pela Paulina. Pela Paulinas também há alguns artigos. Pela Paulina. Alguns artigos. Ele escreveu aquele Em Busca do Jesus. Entre textos e pedras, entre pedras e textos. Ele escreveu vários sobre o julgamento de Jesus e o Jesus histórico. O Jesus histórico é um dos clássicos dele aí. Então, o Dominic Crossan faz a seguinte observação, que a crença na ressurreição ela está vinculada a um senso de justiça. Por exemplo, quando há uma história no segundo Macabeus que diz o seguinte: uma mulher com 7 filhos foi levada à presença do rei, que perseguia os judeus. E aí, os meninos, os rapazes, não quiseram negar sua fé. Então cada um deles foi sendo torturado até morrer. Então ele cortava a língua, ele ia fazendo as torturas até o cara morrer. E um deles, depois mataram a mãe também. A mãe ficou por último. Aí um deles disse o seguinte para o rei: você pode cortar meu braço, cortar minha língua, enfim, mas Deus vai me restituir esses membros. Quer dizer, é um conceito de ressurreição que é bem físico na época, mas tinha a ver com o senso de justiça. A injustiça pode tirar, mas Deus vai restituir. Então o conceito de ressurreição ele era recente no mundo de Jesus, não era tão antigo. Me refiro no judaísmo. Acontece que assim temos um problema. Como é que eles viam a ressurreição? Como eles explicavam ou eles concebiam a ideia de ressurreição? Para o grego não existe. Para o grego da época, o que existia era a imortalidade da alma, não para todos. Para aqueles que seguiam uma tradição do estilo platônico, assim, era a imortalidade. A alma é imortal. A alma é pré-existente no corpo, ela está presa ao corpo, e quando o corpo morrer, a alma se liberta do corpo e volta para o mundo das ideias, das essências, de Platão, ou para o Hades. Chegando no Hades, se essa pessoa não cometeu crimes hediondos, do tipo matou o pai, a mãe, assim adiante, então há a possibilidade, se ele for um cara normal, quer dizer, teve seus defeitos, de ele reencarnar. Então o conceito de reencarnação e de pré-existência da alma eram conceitos existentes, comuns na mentalidade helenística. Embora também houvesse aqueles que negavam qualquer existência pós-morte. Por exemplo, os epicureus, eles eram materialistas, eles acreditavam que com a morte, a própria alma, que seria feita de átomos, tudo se dissolvia, os átomos se como é que eu digo? Destruíam? Não. Desconectar. E passava a formar outras coisas. Então, o corpo se dissolvia e a pessoa morria. E acabava. Diferente dos históricos, Mas me parece que os históricos também não tinham assim uma consciência de uma vida após a morte, assim, pessoal. Os históricos eu preciso pesquisar um pouco, mas me parece que eles também tinham uma visão um pouco mais panteísta da coisa, enquanto que os epicureus acreditavam que eram materialistas. O próprio Aristóteles, hoje os intérpretes se dividem, mas parece que o próprio Aristóteles não acreditava na existência após a morte, porque para Platão a realidade não está aqui, a realidade está fora daqui. Aqui temos o reflexo da realidade. Portanto, a alma pertence ao mundo das essências, de lá, no mundo real, que está lá e não aqui. Para Aristóteles, a realidade é aqui. E a essência das coisas está nas coisas, não fora delas. Portanto, a essência do homem está no homem.
O homem morreu, acabou. Então o próprio Aristóteles, os epicureus não acreditavam. Por isso que o Atos cita os epicureus lá. Eles não acreditavam. E mesmo aqueles platônicos assim adiante, o conceito que eles tinham era de imortalidade da alma e não de ressurreição do corpo. É nesse sentido que eles acharam estranho. Então, mas essa influência esse pensamento, né, a respeito da ressurreição confundiu os primeiros cristãos, né? Assim, confundiu assim, trouxe um problema, né, filosófico aí. Trouxe, porque, primeiramente, existe e existia um conceito meio que rude, não sei se seria a palavra adequada, de ressurreição. Ou seja, a ressurreição é a volta num corpo físico. Deus vai me dar a língua de novo que você vai cortar quando me torturar. Mas esse conceito não parece ser um conceito... Enfim, o cristianismo é um movimento muito amplo no primeiro século e que traz muitas ideias, muitas vezes contrárias umas às outras, para o seu seio, né? Então, é possível que tenhamos até esse tipo de concepção no mundo antigo, no cristianismo antigo. A concepção de Paulo é uma concepção mais helenista. Não que o helenismo, como eu quero frisar de novo, acreditasse em ressurreição, mas é uma forma de adaptar a fé na ressurreição a uma concepção mais helenista, me parece, né? Posso estar errado. Paulo diz que o corpo da ressurreição não é o corpo atual. O corpo atual, ele é psíquico, ou seja, ele é caracterizado, ele é o biológico, como o corpo de Adão. Adão foi feito um ser biológico, simplesmente, que está aí, né? Portanto, fadado, essa é a minha leitura, né? Estávamos falando disso, né? Fadado a morrer. Depois vem o segundo Adão, que é espírito que dá vida, que é o Cristo, ressuscitado. Então, aí nós temos o corpo caracterizado pelo espírito que agiu em Cristo ressuscitando dos mortos. E é um corpo espiritual. Então, nós temos dois conceitos aí em Paulo. O corpo biológico e o corpo caracterizado e movido pelo pneuma, pelo espírito. Agora, como é esse corpo? Ou como ele concebia direito? É bem difícil de dizer, né? Agora, percebemos também no cristianismo antigo, alguns movimentos que enfatizavam a ressurreição espiritual. Ou seja, a ressurreição é espiritual. Não tem nada a ver com esse corpo que vai se dissolver. Nós percebemos isso em alguns movimentos gnósticos. Por exemplo, tem um texto gnóstico chamado Carta a Regino. E nesse texto, o autor está discutindo o conceito de ressurreição. E para ele, a ressurreição é espiritual. Quando a pessoa morre, a pessoa passa para outra vida num corpo espiritual. Então não tem nem nada a ver com a ideia de corpos saindo da sepultura, tipo zumbi, assim, saindo da sepultura. Não existe isso. Os pais da igreja enfatizaram a ressurreição da carne, porque eles estavam brigando com os gnósticos que negavam a ressurreição da carne. Porque para o gnóstico, o corpo não tem nada a ver. O corpo é ruim, é mau. A matéria é má. Portanto, Platão. O que é mau não pode participar do que é bom, como o mundo vindouro, a realidade espiritual. Logicamente, o corpo tem que se dissolver e o espírito, o pneuma, volta para a sua realidade anterior. Aí entra a questão da fé do milagre mesmo, porque Paulo fala sobre incorruptibilidade, né? Então, num corpo caracterizado pelo espírito, não mais nesse corpo biológico. Isso daqui vai para a terra. E Paulo, ele vê a ressurreição
por ocasião da parousia, ou seja, da volta de Cristo. Outros cristãos gnósticos, de tendência gnóstica, já viam a ressurreição como a passagem mesmo. Ou seja, morreu, você agora recebe um corpo espiritual e assim adiante. Mas me parece que alguns setores tendiam a acreditar assim. Certo? Então, agora é muito difícil nós afirmarmos o que é. Porque mesmo Paulo usa categorias extraídas do helenismo, da mentalidade da sua cultura, para explicar algo que vai além do nosso. Não tem como explicar, como vamos explicar, né? Mas, então, naquele momento, o conceito de ressurreição, ele realmente deu pano para manga. Assim como faz até hoje, deu pano para manga. Uns viam como algo espiritual, outros viam como algo até mais concreto e físico, quase, por conta do outro. Então, quer dizer, se um grupo espiritualiza muito, o outro não vai espiritualizar tanto, e então nós temos versões diferentes de brigas. Em Timóteo tem um texto que fala do Alexandre Latueiro e de outros ali, que diziam que a ressurreição já aconteceu. Por quê? Porque provavelmente nós temos ali pessoas gnósticas que estão ensinando que a ressurreição ela é simbólica e é espiritual. Então aí nós temos as grandes discussões lá. Assim como no primeiro século, assim acontece hoje. Nós temos várias interpretações. Parece que nós temos vários cristianismos. Sim. Então são muito complexos. E eu fico naquela ideia de Agostinho sobre a igreja invisível. Exato. Tem uma. Conhece, né? Exatamente. Tem uma historiadora antiga chamada Elaine Pagels. E ela afirma nos seus livros o seguinte, que a variedade no cristianismo antigo era maior do que a variedade do cristianismo de hoje. Por quê? Porque o cristianismo de hoje, vamos pegar aí os protestantes históricos, e há uma variedade enorme só no protestantismo histórico. Sim. Batistas, presbiterianos, luteranos, metodistas, são concepções bem diferentes em algumas coisas. Batista não batiza criança, presbiteriano, luterano, metodista batizam criança, aí já vemos as diferenças. Porém, todos eles herdaram as mesmas escrituras, Antigo e Novo Testamento, e eles vêm de uma tradição, de um tronco que é o catolicismo. E o catolicismo que se desenvolveu com os concílios ecumênicos dos séculos IV, V, VI. Depois do 16. Exatamente. O Concílio de Trento, depois o Vaticano II, primeiro e segundo. É que no concílio, no 16, aí o protestantismo já se afastou. Sim, Mas o tronco é catolicismo. Sim. Então, mesmo que haja variações, grandes variedades, uma variedade muito grande, ainda existe um tronco. No cristianismo antigo, no primeiro século, no segundo século, não havia, porque não tinha Novo Testamento, e os grupos eram bem diferentes mesmo, e nós percebemos isso quando estudamos a documentação. É só comparar o Evangelho de João e o Evangelho de Tomé. O Evangelho de João enfatiza a fé, o Evangelho de Tomé enfatiza a experiência mística. Ambos apelam para as palavras e para a tradição de Jesus. E ambos vêm do século I. Tem um livro da fonte editorial que chama Atos e Evangelho de Tomé. Será que são Atos de Tomé? Tem mais um livro de Tomé. Tem Atos de Tomé, tem o Evangelho de Tomé, que é uma coletânea de ditos de Jesus. Sim. Certo? Então é isso, a variação. E nessa variedade toda é que nós temos concepções diferentes de
Eu vou dar outro exemplo aqui, um exemplo diferente. A pré-existência da alma. Para nós é estranho dizer que quando uma criança nasce, é porque uma alma se encarnou, uma alma que já existia se encarnou nessa criança, né? É estranho. É meio estranho dizer isso. No cristianismo antigo, essa era uma concepção que existia, porque vem do helenismo. Platão já dissera isso antes. Né? A alma, ela encarna, não reencarnação, é encarnar, quer dizer, uma alma pré-existente encarna na concepção de alguém. Nesse sentido. Orígenes acreditava assim. Né? Agora, se ele acreditava em reencarnação, isso ainda é muito discutido. Possivelmente é possível que não. Mas na alma pré-existente que vem ao corpo na concepção da pessoa. Tá? Vem lá no zigoto, lá forma-se o zigoto, a alma que já existia. Essa é uma discussão até hoje que é complexa. Então, só que depois a igreja vai negar essa doutrina. Mas até ela negar, a gente percebe que existia. Tá? Sério. Então, são concepções assim, o cristianismo era bem variado. Só uma observação em relação ao evento. Acho que você errou a data aqui. Errei? Você colocou 7 e 10 de agosto. Esse 10 está a mais aqui. 7 e 10? Seria hoje, né? E depois, a próxima data, depois do 10? Aí você colocou 14, que seria hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então eu acho que eu errei na data. Tem 5 encontros aí em agosto. 5? Nossa, olha, por mais que a gente faça, é mesmo. Não é. Mas aí depois você vai acertando aí no meio do curso aí. A gente acerta. Tá? Obrigado por observar. Eu vou tentar arrumar lá, né, mano? Tudo bem? Não muito bem, mas Oh, meu Deus. Então, o nosso autor aqui de Hebreus, nós já vimos na introdução da carta, na semana passada, como ele foca na superioridade do Filho, já no começo. Sim. Né? Falou-nos pelo Filho, é o verbo principal da primeira frase, e assentou-se à direita da majestade das alturas. O assentou-se é o verbo principal da segunda frase. Portanto, havendo falado aos pais pelos profetas, não é o verbo principal. O foco está no que Deus falou pelo Filho, a nós. E que ele, o Filho, assentou-se à direita da majestade das alturas, depois de ter feito a purificação dos pecados. Não quer dizer que ele dê mais preferência para o assentou-se do que a purificação dos pecados. O que ele quer é mostrar a superioridade do Filho. Tá? Nesse sentido. Aí nós vamos para o versículo, hoje, para o versículo 4, né? Só um instantinho aqui. Eu fechei. Pronto. O versículo 4. O Filho tornou-se superior aos anjos, porque herdou do Pai um nome que é superior ao deles. Realmente Deus nunca disse a nenhum anjo: tu és meu filho, desde hoje sou teu pai. E mais, eu serei seu filho e eu serei seu pai e ele será meu filho. E na altura de enviar o seu único filho ao mundo, Deus disse: todos os anjos de Deus o devem adorar. Ora, a respeito dos anjos também diz: faz os seus anjos ventos e dos seus servidores chamas de fogo. Mas a respeito do Filho diz: tu és Deus e o teu trono dura para sempre. Governas o teu reino com justiça, pois a justiça é o teu cetro. Amas o que é justo e detestas a maldade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu e coroou festivamente, colocando-te acima dos teus companheiros, e ainda
Foste tu, Senhor, que no princípio criaste a terra e os céus, são obra das tuas mãos. Eles hão de acabar, mas tu permaneces. Eles hão de envelhecer como um vestuário. Tu os dobrarás como uma capa e hás de pô-los de lado como quem muda de roupa. Mas tu és sempre o mesmo. O passar dos anos não te envelhece. Deus nunca disse a nenhum anjo: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado com os teus pés. Quem são, pois, os anjos? Não são todos eles espíritos ao serviço de Deus, enviados em auxílio daqueles que hão de receber a salvação como herança? Até, né? Portanto, depois que ele fala dessa superioridade, ele continua falando dela. Né? Ele diz assim: ele se tornou tão superior aos anjos, quanto herdou do Pai um nome que é superior ao deles. Vale dizer que naquela época, a crença em anjos, eu acho que era bem mais forte do que hoje. Eu não sei até que ponto hoje as pessoas pensam assim, os anjos como seres tão poderosos como a apocalíptica pensava. Nós lemos nos textos apocalípticos que os anjos controlam os ventos, né? Tem um anjo que controla vento, tem um anjo, quer dizer, são seres super poderosos e eram muito reverenciados. Mas o Antigo Testamento é o Senhor dos Exércitos, né? Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos. Exato. Tem uma potestade a serviço de Deus, né? Exatamente. E então a crença desses seres era muito mais forte antigamente, eu penso, do que hoje. Não que hoje não se acredita, mas não de maneira tão contundente quanto se acreditava. Então é nesse sentido, assim como também a crença no diabo. Ele em muitos pontos que a gente vê que se refere a Cristo, né? Que é o anjo do Senhor, quando é aquele anjo especial, né? É o anjo do Senhor. O mensageiro. O anjo do Senhor. Então é nesse sentido que quando eles falavam de anjos, às vezes até os escritores da Bíblia têm que brigar com algumas pessoas. Tal era a importância que davam a esses seres. Por exemplo, quando Colossenses foi escrita, ela foi escrita por conta de pessoas que enfatizavam o papel super importante das potestades, dos tronos, das soberanias, que são classificações angelicais, de seres que dominam o mundo, as esferas, né? E assim adiante. Portanto, eles enfatizavam muito isso, juntando com suas visões, viagens celestiais e assim adiante, né? Então é por isso que o próprio livro de Carta aos Colossenses vai dizer: não, Cristo é superior aos tronos, potestades, soberanias, que nem sempre tem um papel positivo. Em Colossenses, às vezes tem papel negativo, porque diz que na sua cruz o Cristo os arrasta como um general, quando entra em triunfo, levando os inimigos presos. Então ali eles não têm papel positivo, eles dominam a consciência das pessoas, eles dominam o mundo e esse sistema, né, e assim adiante, na visão do nosso autor. E muita gente achava que tinha que respeitar. Então essa crença em anjos era muito forte. Imagine naquele momento ele dizer que o Cristo é superior aos anjos. Ele está pondo os anjos no seu devido lugar, né? Porque alguns enalteciam demais. Então ele disse: a qual dos anjos Deus disse alguma vez: tu és meu filho, desde hoje sou teu pai? Quer dizer, hoje eu te gerei. Ele está citando Salmo. Não, esse texto, ele, na leitura cristã, ele sempre é entendido como um texto para Jesus Cristo. Tanto que é provável que o texto original de Lucas não dissesse: tu és meu filho, em ti me comprazo, no batismo de Jesus. O texto original de Lucas reproduziria um salmo, diria: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Por quê? Porque o salmo é um salmo real. O salmo está falando do rei como filho de Deus. E na concepção
desses cristãos antigos, a leitura é messiânica, o salmo é messiânico. Deus está dizendo para o Messias: tu és o meu filho. E nesse sentido, é Cristo quem recebe a palavra e não os anjos. Então o nosso autor está dizendo: a qual dos anjos ele diria isso? Quando introduz, né? E depois ele diz assim: e na altura de enviar o seu único filho, quer dizer, quando ele introduz o seu filho na ecumene, no mundo, aí ele diz o quê? Todos os anjos de Deus o devem adorar, ou o adorem. Novamente ele faz uma citação e ele está enfatizando aí a importância do filho. Os anjos devem adorar o Cristo. E é isso que Lucas mostra também muito bem quando ele fala do nascimento de Jesus, os anjos cantando por conta da salvação que chegou a nós, né? Então, vejam que o nosso autor, ele tem uma cristologia muito desenvolvida. Ele não representa todo mundo, como a questão da ressurreição, também em outros setores e em outros assuntos, o cristianismo daquele momento era muito diversificado. Por exemplo, muitos judeus que criam que Jesus era o Messias não acreditavam na sua divindade. Porque para eles o Messias não é Deus. O Messias é alguém que virá como libertador da descendência de Davi e assim adiante. Então, havia muita dificuldade por parte de muita gente de entender quem é Jesus. E a teologia paulina, nós já percebemos que ela aprofunda isso. E bons textos que representam essa teologia, nós vamos encontrar não só em Coríntios, assim adiante, mas em Colossenses, por exemplo, quando fala da superioridade do Filho no poema do capítulo 1. Por ele foram todas as coisas criadas, até as categorias angelicais foram criadas por meio do Filho. Então, vejam que o poema paulino, isso é paulino, né? Está expressando muito bem qual é o lugar dos anjos e qual é o lugar do Cristo. Então, esse tipo de teologia vai se desenvolver também, mas não é único no cristianismo antigo. Tá? Aqui, Hebreus segue a teologia paulina. Então, nós temos aqui uma cristologia bem alta, né? Todos os anjos de Deus o adoram. Existe uma tradução que não usa o termo adorar. Diz assim, que todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Porque as pessoas que fizeram essa tradução não acreditam na divindade do Cristo. O Cristo não é Deus, então os anjos não podem adorá-lo. Podem apenas lhe prestar homenagem. Tá. A questão é que quando nós vamos para a narrativa da tentação de Jesus, ali o diabo diz para Jesus: tudo isso será Deus se prostrado. O verbo grego usado ali é proskyneo, né? É o mesmo verbo usado aqui. Será que o diabo não queria adoração? Ele queria só que Jesus lhe prestasse uma homenagem? Acho que não, né? Porque mais adiante Jesus cita o texto em grego, né? O texto está em grego ali, e está dizendo: apenas ao Senhor teu Deus adorará ou prestará uma homenagem. É o mesmo verbo. Então, o mesmo verbo usado pelo diabo, olha, me adore, e que Jesus usa para retrucar, né? Para dizer, olha, é só a Deus que se deve adorar. Hebreus usa quando se refere ao Filho. Todos os anjos de Deus o adorem. Então a melhor tradução é adorar mesmo, e não prestar homenagem apenas. Adorar inclui isso e muito mais, né? Tá? Portanto, aqui se reconhece a divindade do Cristo. Esse Cristo que se encarna, que vem a este mundo, ele é Deus.
Ele é o Criador, é aquele que sustenta o mundo pela palavra do seu poder, conforme nós vimos na aula passada, né? Nesse sentido, é que o nosso autor está mostrando como Jesus é superior, tá? Quem são os anjos? Versículo 7: faz dos seus anjos ventos e dos seus servidores chamas de fogo. São ministros, eles ministram, e é por isso que o nosso autor, lá no versículo 14, ele vai dizer: quem são, pois, os anjos? Não são todos eles espíritos ao serviço de Deus, enviados em auxílio daqueles que hão de receber a salvação por herança? Eles são servidores, são servos. Eles não devem ser adorados, mas devem adorar o Cristo. O Cristo tem que ser adorado. Isso vai fazer assim, vai provocar muito, eu vou usar uma gíria antiga, muito grilo, é isso, né? Na cabeça de muito cristão daquela época. E aí eles vão começar uma discussão que vai correr pelos segundos e terceiros séculos, né? Porque nós já vamos perceber que alguns pais da igreja, alguns textos, vão se dirigir a Jesus como Deus, se referir a Jesus como Deus. Inácio, por exemplo, ao escrever aos Romanos, o Inácio é um bispo começo do segundo século, e ele vai dizer: o nosso Deus, o sangue de Deus, quando se refere ao sangue de Cristo, é o sangue de Deus. Portanto, a cristologia de Inácio, né? Jesus é Deus. Outros vão dizer: mas como pode? Aí vão desenvolver algumas teorias, né? O adocionismo, o modalismo dinâmico e o monarquianismo dinâmico e o monarquianismo modalista. Uns vão dizer: não, Jesus não é Deus, ele vai se tornar um ser divino porque vai ser muito obediente a Deus e cumprir sua missão, foi escolhido para salvar o mundo. Outros vão dizer: não, Jesus, ele na verdade, Deus se revela como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Então, a igreja começa essas discussões. Vejam que o nosso texto simplesmente está dizendo: Jesus é divino, é Deus. Depois a igreja vai ter que raciocinar sobre isso, e isso é teologia, né? Teologia é o raciocinar sobre as coisas divinas. Logos é razão, né? É um pensamento, é uma reflexão. Portanto, vamos aqui, o nosso texto continua. Se os anjos são ventos, faz dos seus anjos ventos e dos seus servidores chamas de fogo, a respeito do Filho lhe diz: tu és Deus e o teu trono dura para sempre. Olha a diferença. Governas o teu reino com justiça, pois a justiça é o teu cetro. O nosso autor está lendo a tradução grega do Antigo Testamento. Ele não leu o hebraico. Está lendo o grego. O hebraico diz: o teu trono é de Deus. A Septuaginta diz: o teu trono, ó Deus, é pelos séculos descendentes. Então ele lê o grego e a concepção que ele tem de Cristo. Ele não é um mero anjo. Você falou: o teu trono é de Deus para o grego. No hebraico. Aí é o Salmo 45. O versículo é... O versículo, deixa eu ver... É o versículo 6, do Salmo 45. O versículo 6 da Bíblia hebraica. A Almeida deve ser o versículo. Deve ser o 5.
né? Então aqui diz assim: o teu trono, Deus, é para sempre. Aliás, desculpe, o teu trono, alguns entendiam, é de Deus, né? O teu trono é de Deus, mas, não, de fato, aqui é o teu trono, ó Deus mesmo. A melhor tradução é essa mesmo. Aqui na King James está, ó Deus. Elohim, Olam. O teu trono, Deus, é para sempre. É eterno, né? Ou antigo, dependendo do modo como você lê. Certo? Certo. Peraí, vamos ver a Septuaginta. Septuaginta é o Salmo. Vamos dar uma olhada lá. É Salmo. Aqui. Na Septuaginta é o Salmo 44. Há uma mudança aí, né? Também a mesma coisa. O trono sul, o Deus estou na Iona, tudo da Iona, né? O teu trono, ó Deus, é para sempre. Ele aplica esse salmo a Jesus, tá? Então é isso. Assim como ele vai aplicar também o texto mais adiante, quando ele diz: por isso Deus, o teu Deus, te ungiu e coroou festivamente. Mais adiante: foste tu, Senhor, que no princípio criaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Para reforçar a divindade do Cristo, a superioridade de Jesus. O que é interessante é que no Antigo Testamento, o Kyrios aqui é o Yahvé, né? Foste tu, Yahvé, Jeová. E ele pega esse texto que o salmista usa para se dirigir para Javé, para Yahvé, para Deus, para Jeová, e aplica a Cristo. Então, minha opinião, eu concordo que houvesse grupos do cristianismo antigo que negavam a divindade de Jesus, não aceitavam. Aí ele teve que reforçar isso para poder a comunidade exatamente compreender isso. Mas eu não concordo quando dizem que o Cristo só se tornou Deus ou divino depois de Constantino. Certo? A gente às vezes culpa muito Constantino pelas coisas e a gente não percebe que nem tudo é culpa dele. Certo? Só explica para quem gente que não. Tá. Você quer falar? Não, Constantino foi um imperador romano que praticamente não oficializou o cristianismo, mas ele liberou, né, para que todas as religiões tivessem liberdade no Império Romano. Com isso, o cristianismo se tornou uma instituição, né? A igreja foi fortalecida, aí vários dogmas surgiram. E alguns historiadores acreditam que por causa de Constantino que Cristo se tornou Deus, vamos dizer assim, uma linha historiográfica. E entre outras coisas. Né? Então foi o Constantino em 313 depois de Cristo que escreveu lá um edito liberando, dando, né, liberdade religiosa, mas ele na verdade ele queria acolher os cristãos. Mas lá no ano 380 que o cristianismo é oficializado como religião oficial do Império pelo imperador Teodósio. Então, vocês assistiram ou leram o Código da Vinci? Eu assisti. Então, lá temos um historiador, um personagem que afirma isso, né? Que Exatamente. Jesus, se tornou Deus depois, né? Se tornou Deus assim, o povo passou a acreditar na divindade dele depois. Mas nós percebemos aqui, em textos mais antigos, que não. Já havia no cristianismo a crença, a fé na divindade de Jesus, do Cristo. Então lemos
Colossenses, lemos Paulo, lemos Hebreus, lemos a literatura joanina, o Evangelho de João, né? E nós percebemos, e outros autores como Inácio, e nós percebemos que a fé na divindade de Jesus já existia. Só que não era assim, a única, exclusiva no cristianismo, porque não havia uma instituição, uma igreja estruturada no primeiro século. Havia um movimento e a tendência a se estruturar se daria dali para frente, né? Mas paulatinamente, certo? Hebreus está dizendo justamente que Jesus é Deus, é divino, o teu trono, ó Deus, né? E ainda diz, foste tu, Senhor, que Kyrios no grego substitui Yahvé, do hebraico, que no princípio criaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Ele não é apenas um ser preferido de Deus, ele é o Criador. Todas as coisas foram feitas pela ação do Cristo, né, de Jesus, né, do Filho, vamos usar esse termo. Tu os dobrarás como numa capa, mas tu és sempre o mesmo, o passar dos anos não te envelhece. E Deus nunca disse a nenhum anjo, senta-te à minha direita, como disse a Cristo, que pela sua ascensão sentou-se à direita da majestade nas alturas, como dá no versículo 3. Então, o nosso autor fecha esse ponto afirmando o seguinte: bom, primeiro ponto, Jesus é superior aos anjos. E a partir dessa tese, Jesus é superior aos anjos. Eu estou enrolando muito? Não estou enrolando? Não? Estou? Não? Tudo bem, qualquer coisa a gente volta, vocês falem aí, se tiver alguma pergunta, tá? Jesus é superior aos anjos. Daí, a continuidade desse texto está no capítulo 2, versículo 1. Só um minutinho, cadê aqui? Capítulo 2, versículo 1. Deixa só eu pular no lugar desse aqui. Alguém pode ler? Por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Vocês perceberam aí o advérbio que se usa, né? Perissoteros seria no grego, perissoteros, né? Ou seja, de forma mais abundante. Né? Diz o texto, prestar atenção, prestar mais atenção seria a ideia, né? Por isso é necessário, o termo grego é necessário, é a tradução, né? Como que você leu mesmo? Desculpa. É fundamental prestarmos atenção mais ainda. Fundamental dá uma ideia legal, né? O verbo dei aqui tem a ideia de algo necessário, Então é necessário, ele está chamando a nossa atenção para a urgência da coisa, né? É necessário prestar muito mais atenção. É o sentido. Que nós prestemos muito mais atenção às coisas que temos ouvido. Por quê? É necessário prestarmos muito mais atenção para as coisas que temos ouvido. Ele vai explicar. Vai dizer aqui no versículo 2. Para não nos desviarmos, porque aqui a ideia seria de escorregar, de sair do trilho, né? Então, para não nos, muito obrigado, para não nos desviarmos
é que é necessário que prestemos muita atenção. Ele está enfatizando, quando ele usa o advérbio, o que eu traduzo por muita atenção, muita, né? Quer dizer, de forma abundante. Seria imprescindível. Isso, é imprescindível. Vamos pensar nele pregando, nesse autor pregando. Ele não está dizendo assim, é necessário prestarmos muita atenção. Não, ele está dizendo assim, é necessário prestarmos muita atenção. Então, o termo grego está expressando esse tipo de ênfase, né? De ênfase que nós podemos dar numa pregação. Tá? Com o objetivo, para que não nos desviemos, escorreguemos por aí. Tá? Aí ele vai dizer por quê. Ele vai dizer pois, ou porque, ou de fato, se a palavra falada por meio de anjos, tá? Se a palavra, essa mensagem transmitida pelos anjos, era tão decisiva que todo aquele que a transgrediu ou lhe desobedeceu recebeu o castigo que merecia, como podemos nós escapar se ficarmos indiferentes a uma oportunidade tão grande de salvação? Então, isso é do estilo do nosso autor aqui da carta de Hebreus. Vocês vão perceber isso ao longo da carta. Ele vai fazendo um elenco de citações bíblicas e no final daquele trecho, daquelas citações, ele vai trazer uma advertência. Portanto, pois, façamos assim, façamos assado, tá? Não façamos isso. E aqui ele está dizendo o motivo porque é necessário prestarmos muita atenção para que não nos desviemos. É um jeito de Paulo também aqui, fala, escrever. Mas eu acho que há uma diferença com Paulo, não sei, no estilo assim. Não, sim, mas é aquela ideia, né, que Paulo também citava no Antigo Testamento. Os autores fazem isso na Bíblia, no Novo Testamento. No Evangelho também. Só que o jeitão dele aqui, o autor parece que é diferente, porque ele faz um elenco e depois ele traz a lição de moral. Tá? Sim. Então ele vai dizer assim, porque a palavra transmitida pelos anjos já incorria em punição para quem desobedecia. Que palavra é essa? Que palavra é essa transmitida pelos anjos? São algumas palavras no Antigo Testamento. No Antigo. Porque ele está colocando, desde o começo. Deus falou pelos profetas, falou-nos pelo Filho. Assentou-se, o Filho se assentou nas alturas. Aí agora ele passa a comparar o Filho com os anjos, para mostrar que o Filho é superior aos anjos. E no fim ele traz a advertência. Por isso é necessário prestarmos muita atenção, para não nos desviarmos. Aquela ideia que você falou que o povo da época dava muita atenção aos anjos. Falou assim, mas nesse aqui dá mais atenção ainda, tá? Dá mais atenção. Se você dava atenção pro anjo, esse aqui você tem que refletir muito mais, tem que se aprofundar muito mais nos conceitos que esse está trazendo agora. Exatamente. Agora, que palavra é essa transmitida pelos anjos? Boa pergunta. Alguma ideia? Tem algumas palavras que foram faladas para Abraão. Para Moisés mesmo, né? A lei, ou não? É que a lei foi diretamente de face a face com Deus. Mas para Abraão, os anjos falavam algumas O coisas. Gideão. Gideão também. Tem razão, era Deus. Para Moisés era Deus. O próprio Jacó. Então, só um instantinho. Deixa eu só ver se eu vou achar aqui outra referência. Eu tenho que olhar assim, porque assim embaça tudo.
Esse é bifocal? Mas eu não estou bem acostumado com isso ainda, viu? Levanta um pouquinho. Aí. Como eles criam em anjo, né? Você vê que está recheado. Você vê que os textos que falam assim, ainda que um anjo venha Paulo fala. pregar o evangelho diferente, Paulo seja Carlos. maldito. É. Então, como eles criam em anjo, né? Sim. Exatamente. O anjo que fala com Daniel. Depois eu vou achar aqui, o texto está em Gálatas, mas a minha cabeça não vai ajudar agora. Então, tinha um pastor Ostílio, acho que foi o pastor Ostílio que falava às vezes, né, brincando. Ó, o anjo só vai até 120, viu, na estrada. Gosto da guarda. Não passa de 120, não. Depois eu vou achar. Mas é o seguinte, é que Paulo também fala disso. Né? A palavra anteriormente apresentada por meio de anjos é a lei de Moisés. O autor se refere à lei. De quem seria o anjo? Moisés? Então, aí nós perguntamos, quando nós questionamos, quando vamos ao Pentateuco, não vemos os anjos como intermediários. Sim. Mas os rabinos, no período do Novo Testamento, interpretavam dessa maneira. Eles acreditavam que Deus entregou a lei a Moisés por meio de anjos. Era uma leitura rabínica. Então, estava, digamos assim, nas ideias das pessoas do período em que a carta foi escrita, que a lei foi entregue por meio de anjos. Paulo, em Gálatas, ele vai dizer algo assim também, sobre a questão da lei. É uma Gálatas ou Colossenses? É uma questão do pensamento rabínico da época. É. E engraçado que o Alcorão também foi ditado por um anjo, né? Segundo a tradição árabe, né? Livro de Mormon. Livro de Mormon. Ele tem morto também. Livro de Mormon. Então é por isso. Tem até o nome do anjo, né? Como ele chama? Pelo amor de Deus, eu lembro. É Moroni. Moroni. É Moroni. E no Alcorão, quem é o anjo Gabriel, que fala com o próprio Mohammed. Vê como que é, né? O pensamento do antigo aí. Agora posso só ter uma pergunta? Que há tempos que é para eu perguntar, eu não pergunto. Que diferença tem o Alcorão da Bíblia? Vixe, muita diferença. Hã? É muito. Embora ele se baseie em muita coisa do cristianismo, né? No judaísmo, O Alcorão é a Bíblia árabe, né? Ah, sim. O Alcorão tem o Islã. É a. Como é que se diz assim? É a base da Sagrada Escritura do islamismo. Ah, é porque do tempo que é para eu perguntar, todo mundo fala o que é. Tem bem menos páginas, né, vamos dizer assim, do que a Bíblia, né? O Antigo Testamento. Então, Agora a gente não pode confundir o Corão com o Torá, né? Às vezes acontece. não, misericórdia. são diferentes. Então, como eles acreditavam que a lei foi dada por meio de anjos, o nosso autor está dizendo: é necessário prestarmos muito mais atenção ao que nós ouvimos. Por quê? Porque se na própria lei, que foi entregue por anjos, né, se reserva punição para quem desobedecê-la, que dirá, ele diz aqui, como podemos nós escapar se ficarmos indiferentes a tão grande salvação que foi nos trazida por meio do Filho? Se o Filho é superior aos anjos, porque os anjos são servos e o Filho é divino, é Deus, se a palavra entregue por anjos já acarreta a punição para quem desobedecer, quanto mais se formos indiferentes é o que o próprio Filho veio falar com a gente. Quando esteve aqui? Quando esteve aqui. Veja o que ele já diz lá no versículo 1. No segundo, falou-nos pelo Filho. Sim. E aqui ele ainda vai dizer: foi o próprio Senhor que primeiro anunciou esta salvação. Esse Senhor é o Filho,
que está sentado à direita da majestade nas alturas. Ele usa todos esses símbolos aí. Né? Depois, aqueles que a ouviram confirmaram o seu valor para nós, que foram os apóstolos. Portanto, ele não é da geração dos apóstolos, é da segunda ou terceira geração após os apóstolos. Oi? Então, o que falou? Posterior, né? Posterior. Se você quiser fazer um intervalinho. Ah, tá. Então, só para terminar esse pedacinho, e Deus apoiou o testemunho deles por meio de sinais, prodígios, diversos milagres, mostrando de várias maneiras o seu poder e distribuindo dons do Espírito Santo segundo sua vontade. Então vejam que ele não está fazendo apenas uma especulação teórica, ele está dizendo de prática de vida. Ou seja, se obedecer à lei que foi dada aos anjos acarreta X, que dirá se formos indiferentes, se deixarmos para lá o que o próprio Filho, que é superior aos anjos, nos falou. Não só falou, como praticou, né? E praticou. O anjo só falava, né? O falou aí é revelou, né? É a revelação. Em Cristo Deus se revelou. De maneira plena, superior ao modo como ele revelou-se aos israelitas no Sinai por meio dos anjos, segundo essa concepção antiga. Os israelitas, os rabinos da época não entenderam a Torá, então, né? Porque ele falou que Deus falou com Abraão. Então, para você ver que o espírito do tempo também ele influencia a interpretação. Porque não tinha nada a ver com anjos, assim, né? Pelo menos no relato lá do Sinai, você não vê essa, né? Exatamente. Mas eles entenderam que houve uma intermediação de alguma forma. Tem nada a ver com o anjo do Senhor, não, né? A interpretação rabínica. É porque usa o termo anjos. 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 É genérico. Os genéricos. Acho que eles criam assim, os rabinos de uma maneira que Deus, tão grandioso que é, Não falava com o homem. não ia falar com o homem. Acho que eles interpretavam desse jeito, que Deus usou um intermédio, porque que o homem não aguentaria, Deus não falaria direto, né? E engraçado que é uma coisa que Cristo quebra, né? Quebrou, né? Não, Deus é Pai, gente, né? Esse negócio que estão pensando. Exato. Deus é Pai, né? Então, só para nós fecharmos, eu vou citar o texto, eu achei. É Gálatas. Paulo diz em Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 19. Versículo 19. Para que serve então a lei? A lei veio depois para mostrar aquilo que é contra a vontade de Deus. E só devia durar até que viesse aquela descendência a quem a promessa se destinava. Essa lei foi dada pelos anjos. É mesmo. E houve um homem que serviu de intermediário. Mas não é preciso intermediário quando se trata de uma só pessoa e Deus é um só. Então a crença de que a lei foi dada aos anjos. 19? A partir do 19, é do 19 até o 20. Eu lembro agora o livro de Gálatas, eu grifei essa passagem, só que eu passei batido, né? Porque Paulo também, como rabino, ele acreditava que a lei tinha sido dada por meio de anjos. Porque essa era uma das leituras, né, ou talvez a leitura que corria na mentalidade judaica do momento. É assim que eles viam, Entendi. né? É por isso que o próprio Paulo diz, a lei foi dada por anjos. O pensamento de Gamaliel também, né? Porque ele estudou os pés de Gamaliel. Talvez, né? Exato. Tá certo? Essa questão de mentalidade é interessante. Quando Mateus fala que Herodes mandou matar as crianças de Belém, na verdade ele está associando a trajetória de Jesus à trajetória de Moisés. Como libertador, né? Os meninos, no Egito Antigo, o faraó mandou que matassem os meninos hebreus. Só que
o próprio José também menciona algo assim, havia a crença de que o faraó soube que o libertador viria e mandou matar os meninos. Isso não está no Êxodo, isso está na cultura desse judaísmo antigo, do primeiro século, né? Ou em alguns escritores. Então, o Evangelho de Mateus se apropria dessa ideia para mostrar como Herodes, como no papel de um faraó, manda executar os meninos para matar o Salvador, porque Jesus é um novo Moisés, ao mesmo tempo superior a Moisés, porque é o Filho de Deus. Então, eu li no livro, inclusive do Daniel Mastral, ele fala que o inimigo sempre perseguiu, não sabia que tempo o Salvador ia vir, que época ele ia vir. Então, por diferentes épocas, ele tentou acabar com as crianças. Então, aí citou a época de Moisés e citou o Herodes, na tentativa de matar o Salvador no meio dessas crianças. Então, só que o Mateus ele está inspirado na história de Moisés e ele faz esse paralelo, né, para mostrar que Jesus é o profeta prometido por Moisés, mas é o Filho de Deus, é superior. Vamos dar uma pausa? Ele já fala isso direto. Uma vez, Antes de parar com essa coisinha. quando eu estava no doutorado, nós fizemos um trabalho, quer dizer, era para fazer um trabalho sobre iconografia, né? Sobre a questão de imagens, representações religiosas. Aí eu fiquei pensando, por que não fazer da imagem da Nossa Senhora Aparecida? É um trabalho mais acadêmico, né? Sobre a questão da imagem na relação com a religião. Depois o meu professor falou, não, é o seguinte, vocês fazem da Basílica de Aparecida, da igreja. Então eu e meu colega fomos até a Aparecida do Norte. Claro que agendamos, eles foram muito cordiais, receptivos, respeitosos e inclusive disponibilizaram uma funcionária formada em História para nos explicar todos os símbolos, toda a obra de arte da Basílica. Foi muito legal. Deu para entender muita coisa que antes eu não entendia da igreja. Eu soube que o meu professor era pastor luterano. Ele já pregou tinha pregado em missas na Aparecida do Norte. Né? E os anglicanos usam uma capela da Basílica para fazer culto também. Eles fazem isso. Bom, a Santa? Então, A Santa o que eu percebi... é o espontâneo do arroz. Não, mas o que eu percebi foi o seguinte: a Santa não está no centro da igreja. Não, a igreja, ela tem, olhando de cima, a forma de uma cruz. O altar, ele está bem no centro, e do altar, o piso, ele tem todo o desenho semelhante à cestaria indígena, mas que evoca a imagem de água. Do altar emana água, né? E a Santa, ela está do lado. O nicho da Santa está ao lado, não está no altar. No centro está a cruz. Então, na verdade, o altar, a basílica, é cristocêntrica. Não é Marianocêntrica. É, isso. Marianocêntrica. É cristocêntrica. Né? Isso me chamou bastante atenção. Então, quando estávamos entrevistando o responsável, na época era o padre Darcy, o responsável pela basílica, né? Eu e minha colega católica. Daí ela fez uma brincadeira. Ela falou para o padre assim, vamos ver se ele se converte, porque ele é luterano, né? Aí o padre olhou para mim e falou, luterano? Pois os luteranos nos ensinaram a colocar Nossa Senhora no seu devido lugar. Aí eu falei, poxa. Mas é interessante esse diálogo, né? Eu acho que é bem interessante. Eu penso que a Igreja Católica, ela só não
enfatiza a verdade porque eles têm medo de desconstruir toda uma história, né? Toda uma tradição. Muitos padres não fazem isso por medo de perder, mas que eles sabem. Aí fala, ninguém mais, vamos cair no descrédito total, né? Mas está cheio de católicos, assim, você vê que são pessoas amorosas, né? São assim, firmes na igreja, tudo. Ali a Nossa Senhora do Loureiro tinha um padre que tirou tudo as imagens porque queria católico. Mas É um problema, porque a cultura. Antes de voltarmos para cá, né, mas a questão do segundinho. Existe um autor, Cláudio Pastro. Ele é o artista que está fazendo toda a obra artística da Basílica. Estava, eu não sei na época, né, eu não sei se terminou, como que está hoje. E ele escreve livros de arte religiosa e ele faz a ambientação de igrejas, então, e sobre liturgia. E ele diz o seguinte, que existem as imagens da devoção católica. Por exemplo, vamos supor que eu seja um católico e eu seja devoto de São Francisco de Assis. Então eu tenho as imagens de São Francisco de Assis na minha casa, tal, não sei o que, elas são de devoção. Mas na igreja, ou seja, na casa da igreja, porque ele diz, a igreja são as pessoas. O que chamamos de templo, na verdade, é a igreja, que são as pessoas. Mas o edifício é a casa da igreja, porque é o lugar que acolhe a igreja de Deus, né? E ele chama de casa da igreja. Ali, ele acredita que seja legal que haja um espaço adequado para o culto. Claro que vai trazer os símbolos da religião, mas esses símbolos são os símbolos relacionados à nossa teologia, né? De uma forma, como é que eu vou dizer? Em vez de trazer e abarrotar a igreja, né, a casa da igreja com símbolos, 1000 imagens de santo de cá, santo de lá, tira e coloca o que for estritamente necessário para o nosso culto público. Então, para eles, o que seria? O crucifixo, por exemplo, né? Ao lado, talvez, uma imagem do padroeiro da igreja, um desenho, normalmente de desenho, ele gosta muito de fazer aquelas representações, é muito bonito. Eu assisti uma missa numa igreja aqui, eu não sei como chama aquela rua, uma igreja católica. O padre parece ser indiano. Eu disse, mas se eu pudesse ter esse padre na minha igreja um dia para ele pregar no domingo, igual ele pregou aqui hoje. Pode trazer aqui, pode falar. Não, porque aquele padre pregou e dava vontade de subir nos bancos e dizer glória a Deus, aleluia. E uma repreensão, uma sabedoria tão grande que o povo não está mais louvando a Deus, está louvando o celular, dentro da igreja, isso e aquilo. Mas ele falou tanta coisa que eu fiquei boquiaberta. Tem muitos padres que pregam muito bem. Mais uma vez, no culto da reforma, nós convidamos padres para pregar. Eles pregaram. E foram boas as pregações, foram muito boas. Coitado, o povo católico, eles têm uma cegueira espiritual, né? E até o pastor Leonel contava um episódio que foram inaugurar uma santa, né? Lá na Bahia. Pegaram aí aquela pompa, circunstância para honrar a santa. E no meio começou, tinha um bêbado, muito bêbado. E ele começou a gritar. Não falava, viva a santa, não sei o nome da santa. O bêbado falava assim, viva a irmã do coxo do teu corpo. Falava, fica quieto, você vai apanhar. Não, viva a irmã do coxo do meu corpo. Porque ele viu fazer, confeccionar essa. Ele viu que da mesma maneira, como está escrito lá em Jeremias, acho que Jeremias 44, pega a madeira, o Isaías, não lembro agora, e com a mesma madeira, põe lenha no fogo, faz bolo, faz um monte de coisa, e confecciona uma imagem, né? E ele viu, sobrou daquela mesma madeira, fizeram um coxo por Por isso que ele falava, né? Ele falava, viva, irmão! Ele estava bêbado, ele viu e sabia, né? Os católicos não tem essa visão, né?
Então, só que assim, o católico esclarecido, ele não vai adorar aquela imagem. Ele não adora a imagem. Ele tem a imagem na conta de uma representação. A minha cabeleireira fala isso, fala, ó, Representação. é assim como a sua mãe, você não amou a sua mãe, então você não tem uma foto da sua mãe querida, um ente querido na sala, para você lembrar e homenagear aquela pessoa. Os santos, as imagens para nós são assim, nós não adoramos ela. Não é adoração, ele não adora a imagem. Só uma veneração. É, pelo que ela representa, porque nesse sentido. Tanto que na briga que houve na Idade Média, na parte oriental do Império, o imperador do Oriente quis excluir as imagens. As imagens eram os ícones, que até hoje os ortodoxos têm, pintados em madeira. Né? Então, ele quis excluir, proibir. E começou um movimento iconoclasta de quebrar santo, quer dizer, destruir as imagens. Os teólogos que defenderam o uso das imagens, eles diziam o seguinte: o próprio Cristo como homem é a imagem de Deus. Né? Então, se nós aceitamos a plena humanidade do Senhor, nós aceitamos a possibilidade de representá-lo. Então, a teologia já dá muitos argumentos. Muitas aberturas. Exatamente. Bom, vamos para o nosso. Quer jogar? Então, o nosso autor está dizendo: os anjos, Cristo, o Filho, é superior aos anjos, e essa é a tese nesse momento. Aí no versículo 5 ele diz: na realidade não foi aos anjos que Deus confiou o governo do mundo futuro de que estamos a falar. Mas há uma passagem da Sagrada Escritura que diz: ó Deus, que é o homem para que te lembres dele? É o versículo 2, capítulo 2, versículo 6. Que é o ser humano para que te preocupes com ele? Fizeste um pouco inferior aos anjos, de glória e honra o coroaste e deste de poder sobre todas as coisas. Ora, se a Sagrada Escritura diz que Deus sujeitou tudo ao ser humano, quer dizer que nada ficou fora do seu domínio. Mas o certo é que ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas a Ele. Mas, em Jesus vemos aquele que, tornado um pouco inferior aos anjos, está agora coroado de glória e honra. O Salmo, ele está falando, Salmo 8, Salmo 8, está falando do ser humano. Deus criou o ser humano para dominar a terra, né? Um pouco menor que os anjos. O texto diz os anjos, né? A Septuaginta, ela vai dizer, deixa eu só ver aqui o Salmo, deve ser, vamos ver se é esse, né? Salmo 7, o hebraico também é o Salmo 7, então não, é o Salmo 8. É porque há uma variação numérica aí. Deixa eu só ver. Aqui está. 10, quer dizer, 8, 5, né? Aqui no. Ele menciona anjos, ele fala dos anjos, angelos, é a tradução grega, mas quando nós vamos para o hebraico é o Salmo 8, versículo 5. É o versículo 4 do hebraico, 5 de nossa tradução da Almeida, né? Mas que é o Enosh, que é o homem, o ser humano, a humanidade, né? Aí ele diz que
fizeste-o pouco menor que Elohim. Que poderíamos muito bem traduzir por Deus. Ou deuses. Fizeste-o menor que deuses, ou fizeste-o menor que Deus. Elohim. A Septuaginta entendeu que os anjos, como se os anjos fossem superiores ao ser humano. O hebraico já possibilita dizer: fizeste menor que Deus. Elohim. Tá certo? De qualquer maneira, o nosso texto está aplicando a Jesus. Ele está dizendo: em Jesus vemos aquele que, tornado um pouco inferior aos anjos, está agora coroado de glória e honra. Assentou-se à direita da majestade nos céus. Né? E isto por causa da morte que sofreu. Deus, na sua bondade, quis que Jesus morresse por todos. Realmente era próprio de Deus, dono e criador de todas as coisas, fazer com que pelos sofrimentos Jesus se tornasse fonte de salvação e assim conduzisse aos seus muitos filhos à glória. Jesus foi feito menor que os anjos na concepção de Deus por conta do que ele deveria passar como ser humano. Mas agora ele está coroado de honra e de glória. Então ele faz a aplicação do Salmo 8 a Cristo. Nesse sentido. Tá? De fato, tanto Jesus, que perdoa aos homens os seus pecados, como aqueles que são por ele perdoados, têm todos o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos. Falarei de ti aos meus irmãos no meio da assembleia, que cantarei louvores. Diz também: hei de pôr em Deus a minha confiança. E outra vez aqui estou eu e os filhos que Deus me confiou. São citações que ele está usando para mostrar: Jesus, ao se tornar humano, se tornou nosso irmão. E isso por conta das coisas que ele tinha que sofrer. E esse trecho aqui, eu acho bem interessante. A partir do versículo 14, podemos pensar algumas coisas a partir dele, né? Uma vez que os outros filhos postos ao seu cuidado são seres humanos, o próprio Jesus tornou-se como eles, para que, pela sua morte, destruísse aquele que tinha o poder de dar a morte, o diabo. Desta maneira, libertou aqueles que, pelo medo da morte, levavam a vida inteira a viver como escravos. Como é evidente, não é aos anjos que ele auxilia, mas aos descendentes de Abraão. Por isso, é que era preciso que ele se tornasse semelhante em tudo aos seus irmãos, a fim de ser para eles um sumo sacerdote misericordioso e fiel no seu serviço para com Deus, alcançando com seu sacrifício o perdão dos pecados para o povo. Uma vez que ele próprio sofreu a tentação, pode socorrer todos os que são tentados. Então vamos imaginar, desde o capítulo 1, aquele que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, e que é superior aos anjos, e que merece a adoração dos anjos quando é introduzido no mundo. Mundo aí em grego é ecumênio. Obrigado. Não é cosmos. Não é cosmos, é ecumênio, a terra habitada. Então é no meio da gente mesmo, dos homens que ele veio, né? E aí se aplica o Salmo 8, se tornou menor que os anjos, por conta do que ele tinha que sofrer, por conta do que ele tinha que viver. E aqui diz o texto que, comungando de nossa natureza, ele destrói aquele ou aquilo que nos destrói. Diz o texto:
para que pela sua morte destruísse aquele que tinha o poder de dar a morte, ou seja, o diabo. Portanto, comungando de nossa natureza e participando do que participamos, da nossa vida, dos anseios, dos medos, dos desesperos, das alegrias, das tristezas, né? Com isso, ele está destruindo, digamos assim, aquele que nos pressiona, que nos traz a morte e nos traz a libertação. Ele nos traz a libertação. Né? Por isso era preciso que se tornasse semelhante em tudo aos seus irmãos. Como ele poderia interceder por nós se não passasse pelo que passamos? Né? Então ele foi coerente como ser humano, obediente e coerente até o fim. E a sua coerência o levou à cruz. Engraçado que é bem diferente do discurso triunfalista, né, que a gente tem hoje, né? Não é um discurso de entrega que nós vemos hoje, é um discurso de conquista, né? Que nós ouvimos hoje? Hoje, não estou falando, o cristianismo atual é um discurso de vitória, de vencer, Sim. e não é um discurso de entrega. Então, aí temos que pensar algumas coisas. Porque eu vejo assim que Jesus, ele faz o conceito do homem-bomba, né? Ele vai morrendo e colocando bomba relógio em tudo quanto é canto. Ele vai explodir depois de um tempo, né? Ele vai minar tudo quanto é conceito, paradigma, ele joga tudo por terra, moe tudo isso. E a morte dele é o ápice de tudo, assim, né? A morte e a ressurreição dele, ele fala, tá vendo? É uma outra coisa. O cristianismo, nesse ponto, a mensagem do cristianismo vai na contramão de tudo. Porque o paganismo, né, geralmente o que ele vai afirmar? Deus que traz força, poder e vitória para você. Esse tipo de discurso cristão é um cristianismo pagão. Ele traz tudo que é vitória. Ele só dá vitória. Mas em dado momento, até no Antigo Testamento, os hebreus também tinham esse discurso. Eles tinham. E Deus fez o que? Virou isso tudo de cabeça para baixo. Por isso temos o Evangelho de Marcos, que nos mostra que o Messias é o crucificado. Né? Então, Marcos combina muito bem com esse texto de Hebreus. Ou seja, na vida, nem tudo vai ser a grande vitória que a gente sempre quer. Nós temos que encarar a vida com realidade. E encarar a vida com realidade é saber dos nossos próprios limites, né? Saber que nem tudo na vida é um mar de rosas, que muitas vezes teremos que enfrentar situações dificílimas, né? Conhecemos a morte pela morte dos nossos entes queridos, conhecemos a morte quando ela se manifesta nas fraquezas, nas doenças nossas e dos outros. Então nós somos suscetíveis a tudo que é a estrutura dessa realidade. É uma aparente derrota, né? Uma aparente derrota, Exatamente. Um fracasso. E nós dizemos que o Filho de Deus, que Deus, Ele se fez gente e aceitou passar por isso. Sim? Então a nossa salvação está baseada em alguém que, primeiro, foi até o fracasso da cruz. A resposta de Deus na ressurreição não o livrou da cruz. Aliás, para chegar à ressurreição foi preciso ir até o fundo do poço. Então a vida, ela não se faz apenas de uma vitória atrás da outra. Esse tipo de discurso não é um discurso cristão. O discurso cristão fala da fraqueza da cruz, da loucura da cruz. Muita gente acha uma mensagem idiota, né? O que Paulo diz em Coríntios, né? O grego diz que isso é tolice, isso é bobagem, é idiotice pensar que a salvação está no crucificado. Não é?
E o judeu acha escandaloso, porque o Messias é um super-homem, que vem de Krypton para resolver os problemas. É um poderoso Thor, alguém assim. Jamais alguém que normalmente vai passar pela vida e conhecer todas as facetas da realidade, não só as legais, como uma festa de casamento, mas também as tristes, como enterro, doença, morte e o próprio sofrimento, a própria tortura e a própria cruz. Então, o caminho que o cristão traça, que o cristianismo anuncia, não é um caminho que nós gostaríamos, muitas vezes, de seguir. Né? Mas é legítimo ele, né? E pés no chão. É um caminho, assim, é uma caminhada com os pés no chão. Né? Quando Jesus pede para Ananias orar por Paulo, em Atos, né? O que Jesus fala? Eu vou mostrar a ele o quanto ele vai sofrer por causa de mim. Fala no mundo. Então, essa é a mensagem da cruz, né? É a negação do eu o tempo todo, né? A porta estreita, né? Exatamente. Não é essa mensagem que é pregada hoje. Sim. Por isso ele é o sumo sacerdote. O nosso texto usa a imagem do sumo sacerdote agora, a imagem do templo, né, dos judeus, para mostrar que Jesus é o nosso representante, porque ele passou por tudo que nós passamos, e muito mais, de forma muito mais intensa do que muitas vezes nós passamos, porque nem todos nós vamos ser torturados e morrer pendurados na cruz, como ele morreu. Tá? Então é bem interessante, uma vez que ele próprio sofreu a tentação, como gente, ele sofreu tentação. Vamos pensar um pouquinho na narrativa de Mateus, nas narrativas de Mateus e Lucas sobre a tentação de Jesus no deserto. Né? Primeiro, vamos pegar em Mateus, primeiro o pão. Você está com fome? Transforma a pedra em pão. Você não é o filho de Deus, você tem poder. Né? Depois nós temos atira-te daqui abaixo, para mostrar, é a estrela, né? Mostrar, ele é a estrela, o astro, né? Que desce assim, todo mundo aplaude, e muitas vezes a gente gosta disso, né? De ser astros, de achar que o sucesso é a vida de sucesso e assim adiante. É o negar a si mesmo aí, né? Então, ele se negar, o poder que ele tinha, ele teve que negar o poder que ele tinha. E o terceiro ponto, não é adorar o diabo, mas é as riquezas e o poder desse mundo. Né? Nesse sentido. Aí eu me pergunto, será que pela sua vida fora, ele como ser humano, não sofria esse tipo de tentação? Né? Muita gente gosta de ser aplaudido, de ser o foco, o centro das atenções. Né? Quem não gosta de conforto? Um colega meu da Metodista Livre, né? uma vez, assim, numa conversa, ele dizendo, eu não sei se foi uma entrevista que ele viu, um programa de TV, em que um índio dizendo, né? Porque existe uma política da FUNAI, existia, né? Uma política aí de que não se deve mexer com o índio, deixa o índio lá pelado no mato, tal, servir de laboratório mesmo para os institutos de pós-graduação em antropologia, né? Então, aí o índio dizendo, o índio também gosta de conforto. Né? Gente, quem não gosta, independentemente do grau, da intensidade desse gosto, mas quem que não gosta não gostaria, né? De ter muito dinheiro, sabe? O ar-condicionado na oca. Né? Talvez uns não tenham tanta essa tentação, mas tem outras. Né? De qualquer maneira, eu fico pensando, será que Jesus nunca sentiu esse tipo de tentação? Agora, uma coisa,
não era de fazer de conta. Como ser humano, se Jesus é tentado, é porque ele gosta daquilo mesmo. Porque ele quer aquilo mesmo, ele sente o desejo por aquilo. Seja por prestígio, seja por atenção, seja por riqueza, por poder, mas ele tem essa inclinação, como gente. Porque senão, não seria tentação, seria um faz de conta, um teatro. Esse é o grande problema do monofisismo. Monos é um, physis é natureza. Era um movimento no cristianismo antigo, dos séculos III, IV, V, VI e assim adiante, e até hoje tem alguns setores aí no Oriente que falam assim, pensam assim, de que Jesus, ele é um ser divino e a sua natureza humana é absorvida por essa divindade. Então, na verdade, quando Jesus sente fome, é como se fizesse conta, né? Quando ele é tentado, porque ele é Deus, o diabo vai tentar Deus. O texto bíblico, e a igreja compreendeu isso, acho que de uma forma correta, enfatiza também a sua humanidade. Como gente, Jesus teve que aprender. Como criança, talvez tenha recebido puxão de orelha da mente de Maria. Né? Talvez como criança não queria tomar banho para poder ficar no videogame, sei lá. Gente, qualquer pessoa normal, né, tem que ser educada, tem que aprender as coisas na vida pela experiência, pela informação dos mais velhos, pela interação com os outros. Né? Imagine, alguém levantou a mão? Só um segundo. Imagine Jesus andando com os discípulos fora da Galileia, lá pela Fenícia fora, e aquela mulher importunando, porque a filha estava com um demônio. Aí Jesus, claro, se ele vai para fora da Galileia, é porque ele quer um pouco de sossego, quer um pouco de paz. Aí ele olha para ela, o texto não fala. Podemos até imaginar como estaria Jesus. Será que ele ficou irritado? Será? Não sei. Mas ele olha para ela e diz assim: não é lícito pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorros. Vocês acham que Jesus foi bem educado nesse momento? Para mim ele foi um cara muito grosso. Foi grosso. Só que ele não esperava a resposta. Também os cachorros comem da mingada. Essa mulher foi a mais humilde da Bíblia. Eu ouvi uma pregação uma vez em que o pregador dizia: nesse momento a mulher deu uma lição em Jesus. Hã? A ficha caiu, né? A ficha caiu e ele disse: mulher. Né? Ele não tinha percebido a fé que ela... Sei lá o que aconteceu. Ficou sem resposta. Ficou. E curou a moça. Então, é assim, como ser humano, Jesus e a igreja em Calcedônia, em 451, ela vai oficializar esse ponto de vista. Ela vai dizer que Jesus, ele tem Totalmente homem, totalmente duas naturezas. Ele é totalmente homem, totalmente Deus. Né? Bipolar? Mas a igreja já tinha definido em 431 que ele não é duas pessoas, um ser divino dentro de uma pessoa. Ele é uma pessoa que ao mesmo tempo é Deus e é ser humano. Como ser humano, ele teve que aprender. Como ser humano, ele teve experiências positivas e negativas na vida. E o texto diz aqui que ele próprio sofreu a tentação. Portanto, ele próprio passou por essas crises. Ele teve que fazer decisões. Não como Deus, não é? Como uma pessoa, um ser humano. E é por isso que ele é o nosso representante e pode interceder por nós. Sério, nesse sentido aí que você está falando, quando Jesus está lá naquele casamento lá, né? Eu pensei nisso. No primeiro milagre, que Só o café. O que o texto dá a entender é que ele, né, a gente pode estar errado, né? Mas é que ele não queria, ele queria, vamos supor,
ficar no casamento, curtir o casamento. Né? E aí Maria força uma situação, né? Ela, não, vai lá, né? Vamos precisar de você aí. Não, mas aí, deixa eu brincar um pouco aqui, deixa eu dançar um pouco, tomar um pouco de vinho aqui, pô. Né? Ainda não chegou minha hora. E era a mesma situação daquela mulher sendo feliz. Né? Ele tá ali querendo fazer alguma coisa, mas Maria ensinou. E ele foi e Deixa eu jogar um videogame aí. abençoou ali a festa, né? Vai entender o texto. Dá a entender um pouco isso aí mesmo. Sim, exatamente. Jesus ia à festa, ele não ia lá para ficar. Cara feia. Olha, tem uns filmes de Jesus aí, por aí, tem uns clássicos aí, em que Jesus é um alienígena. Ele é assim. Ele é tão santo que ele é assim. Tá? Tem um texto, tem um filme, o Evangelho, não é o Evangelho segundo São Mateus, porque esse também Jesus é assim. Mateus, Tá? O Evangelho segundo Mateus. Isso daí Jesus é alegre, né? Na verdade, é uma leitura do Evangelho de Mateus inteiro. O filme deve ter umas 2h30, 3 horas, sei lá quanto tempo. Mas é muito gostoso de assistir, porque é um Jesus que ri, que brinca, né? Que explica as coisas de uma forma mais humana. Eu gosto muito da atuação daquele ator, eu não sei o nome dele ainda. Eu também não lembro, mas é muito bom esse filme. Vale a pena. Então, a novela Jesus da Record, o ator estava péssimo no começo. Também de uma cara de coitado, assim, que não falava, Jesus não era assim, de jeito nenhum. Assim, sabe, parecia que estava numa fraqueza. Coitadinho mesmo. Não era alienígena, mas era um coitado. Aí depois eu acho que, não sei o que houve. Ler a Bíblia. Se teve alguém. Aí, Se teve alguém que repreendeu, que teve alguém que deu um toque, o homem mudou. O mesmo autor mudou, ficou com mais ação, com mais firmeza. Falei, agora sim. Agora é Jesus. Mas aquele Jesus fraco. aí para fazer um contraponto a tudo isso aí, na Netflix, voltou o cartaz da Netflix, antes não tinha, do Monty Python, A Vida de Brian. O cara que nasce na hora errada, está no lugar errado e com os propósitos errados. Ele é confundido com Jesus. Desde o começo, desde o nascimento. É uma comédia, mas é muito engraçado. Mas vejam que o texto bíblico, ao mesmo tempo, se pegarmos no conjunto, né, ao mesmo tempo que diz que o verbo era Deus em João, né, ou aqui, quando ele diz da superioridade do Filho, que ele é o próprio Criador, ao mesmo tempo diz que, como ser humano, ele foi feito menor que esses anjos em relação aos quais ele é superior, para que ele provasse do sofrimento, para que ele passasse pelo que passamos e assim pudesse ser o nosso representante. Porque seria muito fácil falarmos assim: temos o Odin e o poderoso Thor. O Thor bate o martelo, sai o raio. Mas o que isso tem a ver com a doença que de repente o meu pai está passando, pelo sofrimento que essa doença está causando à nossa família, por perseguições e injustiças, por politicagens podres que usam até o nome de Deus, né? Ou usam qualquer outra coisa, o pobre, até o conceito de justiça para poder tirar proveito da gente, pela impunidade, por tudo isso que está acontecendo. Como que o Odin lá em cima vai resolver isso aí? Essa ideia? Não. Pelo contrário, nós vemos nessas páginas que o próprio Filho, agora como gente, passa pela experiência de vida que nós passamos. Por isso, ele é nosso representante e intercede por nós. E entende a nossa fraqueza, os nossos limites. E assim, gente, desculpa. Não, isso que é maravilhoso em Cristo, né? Sim. Essa humanidade e ao mesmo tempo essa dignidade. O problema é quando existe essa tendência de transformar Jesus num Deus pagão, né? Num Júpiter,
da vida, né? E aí usá-lo para os interesses mesquinhos dos grandes poderes e assim adiante. Jesus não é nada disso. Jesus não tem nada a ver com cruzada. Jesus não tem nada a ver com queimar herege. Jesus não tem nada a ver com matar o outro em nome de Deus. Usar o nome de Deus para fazer guerra, para fazer isso e aquilo, isso tudo é paganismo. Cristianismo é outra coisa. Cristianismo é o caminho do sofrimento, da cruz, o do ser injustiçado e mesmo assim seguir coerente com aquilo que se diz, com o que se fala, com o que se crê. E fechando, nunca impôs a sua religião, vamos dizer assim, né? Nunca impôs o seu discurso, nunca obrigou ninguém a segui-lo. Não, Né? de jeito nenhum. Segue, se quiser, se não quiser, fica aí. Sim, exato. Não é? Certo. Você ia dizer, desculpa. Sobre a tentação de Jesus. Sim. Eu nunca tinha parado para pensar por essa ótica que você mostrou, que Jesus talvez, na verdade, ele tinha essa... ele era inclinado aí talvez para a riqueza e para essas coisas. Por isso ele foi tentado nisso. Não é uma afirmação que Sim, fazemos, sim. mas assim, eu tenho uma tendência a associar os conteúdos daquela pregação porque Jesus era uma pessoa que chamava atenção, né? As pessoas seguiam, então... Eu acredito que o que você falou, só vou colocar a minha percepção aqui, que Jesus poderia, né? Como ele falou, aquele que quer seguir, negue a si mesmo, Ele também tinha que se ele também tinha que se negar. Essa que é a questão. Porque nós somos sujeitos a todas essas tentações, sabe? Do orgulho, da cobiça, da luxúria, de tudo isso. Não, pensa no homem que chega assim, ó, vento, cessa. Ele, agora, qual que é o problema? Entendeu? Ele Não, tinha que se negar tudo porque ele tinha poder sobre tudo. Né? E ao mesmo tempo ele estava como homem, como servo sofredor. É complicado. Então, porque eu penso em relação a essa passagem, que o que acontece? O Satanás ele tinha o conhecimento do que o ser humano ele gosta. Então ele sabe que o ser humano ele gosta de reconhecimento, o ser humano gosta de ser bem sucedido, o ser humano gosta de dinheiro, de riqueza, de tudo isso. Então eu acho que ele usou tudo que ele tinha de mais poderoso para tentar Jesus. Não que Jesus tenha essa inclinação a isso. Eu acho que, na minha percepção, eu entendo que Jesus, na real mesmo, ele estava bem aí para isso que ele estava mostrando para ele. Porque não tem como o inimigo dar para Jesus aquilo que já é dele. Então, mas sabe o que é a questão? Quando nós vamos para o texto de Mateus ou de Lucas, o texto ele é algo confeccionado. Né? O autor, na verdade, aquele texto vem da provável fonte que, mas é um texto. Alguém que compôs o texto, na verdade, ele está elaborando uma peça literária. O que eu penso é que aquela tentação é um paradigma, a narrativa da tentação é um paradigma do que acompanhou Jesus o tempo todo. Porque como ser humano, possivelmente, Jesus também, se ele é tentado em alguma coisa, é porque ele se sente ou naquele desejo, ou... Né? Porque, por exemplo, como que eu vou explicar? Vamos supor, uma pessoa que não liga para a riqueza, está nem aí para a riqueza. Eu poderia dizer que se alguém chegar e fizer uma grande, digamos assim, oferecer muito dinheiro como propina para essa pessoa, a pessoa não vai sentir o mínimo desejo daquilo. Ela está sendo tentada? Não. A tentação é quando o outro sabe que ele gosta de dinheiro
E em determinada situação, talvez até uma situação crítica, Jesus está passando fome na narrativa aqui, né? Situação crítica, ele oferece aquilo que a pessoa tem necessidade e sabe que a pessoa é inclinada para aquilo. Né? Se a pessoa, mesmo que ele chute, ele não sabe, mas ele chuta. Se a pessoa se sente inclinada por determinadas necessidades, ou sei lá, porque é a tendência mesmo da pessoa, enfim, aí temos a tentação. E a pessoa, como ser consciente, ela tem a liberdade de dizer sim ou não. E às vezes o não é custoso demais para dizer. Posso falar? Não é fácil dizer assim, não para uma tentação. Posso Porque a falar? tentação tem a ver com algo que está aqui dentro também. Né? É algo que mexe com você, porque senão não é tentação. Há, eu não sei se 20 anos atrás, mais ou menos, um pastor, nós estávamos em um congresso em São José do Rio Preto. E um pastor me chamou, falou, eu estava pregando o evangelho para a esposa do Rodolfo. E o pastor falou, eu preciso um particular com a senhora. Eu falei, dá licença, pastor, um pouquinho. Eu falei, pode falar, pastor. Ele falou, não é assim. Não pode ser lá atrás, não pode ser no quarto. Nós estávamos alojados em um grupo. Mas vamos ali em frente ao televisor, que os outros vão ver que ele não está fazendo nada demais. Eu preciso falar urgente com a senhora. Pois não, então vamos lá. Falei, licença, Deus. Deixei de pregar o evangelho para ela para ouvir bobagem. Porque eu fui na frente e sentou e falou, a senhora é uma profeta de Deus e Deus falou para eu falar para a irmã. A irmã vai orar. Eu tenho terras aqui em Rio Preto, muitas terras, e tenho muitas terras em Caldas Novas. Tenho muitas terras não sei aonde e tenho um sítio onde a irmã conhece. Eu falei, é um belo sítio o senhor tem. Mas por que o senhor me chamou aqui? Porque a irmã vai orar, Deus falou que a irmã orando, eu vou vender todas essas terras, eu lhe dou uns 250, que eu não sei o que era, que eu não conhecia. Disse, mas eu vou lhe dizer o que você vai fazer com esse dinheiro. Quantos filhos a senhora tem? Ele tem 5 filhos. Então você vai ter um carro do último tipo para cada um dos seus filhos e um carro para a senhora. Compra uma mansão, quintal grande, que tem a garagem para todos os carros e lhe sobra praticamente tanto, a senhora vai viver de renda. Eu vendendo essas terras, eu faço isso. Eu falei, o senhor acha que eu sou louca de aceitar isso? Muito obrigado. Passar bem com os seus bens, com os seus dotes. O senhor tem um herdeiro e tem a sua esposa para herdar. Eles nunca trabalharam. Eu falei, menos verdade. Eu conheci o seu filho adolescente dentro do seu escritório trabalhando e a sua esposa também. Muito obrigado e passar bem. Isso aí. Fez como Eliseu. Não. Sim. Quer dizer, se fosse outra pessoa dessa, ia aceitar, ia lá jejuar, se matar de jejuar, orar para Deus. Não. Que é isso? Eu não nasci junto com dinheiro. É, certo. Então, aqui então, para nós encerrarmos, já deu a hora, acho. Já passamos a hora. Pode ser. Para encerrarmos então, só recapitular, se o Cristo é superior aos anjos, se torna ser humano inferior aos anjos. O que ele quer dizer com isso? Que existe comunhão em termos de natureza. Né? Jesus, ele comunga da nossa natureza. E comungar significa que ele participa, ele é da nossa natureza. E sendo da nossa natureza, ele também teve que percorrer caminhos que são naturais para o ser humano. Né? Caminhos de alegria e caminhos de tristeza, de sofrimento, de dor, de morte, de tentação. E é assim que ele vai ser o nosso representante, ou seja, o sacerdote, agora no céu. Porque ele intercede por nós, ele nos conhece muito bem,
porque ele também é ser humano. Tudo bem? Podemos encerrar por hoje? Sim. Não é? Ano que vem a gente Nós continuamos.